Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E chegou a hora da parte 2 dessa pequena série sobre sci-fi horror, o terror com ficção científica. E hoje eu trago aqui 4 dicas de filmes relativamente recentes e excelentes dentro do gênero. Então, para não perder essas indicações, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Me conta aí, tu já é inscrito ou inscrita aqui no Cine Horror 101? Se tu não é, chegou a hora. Aqui eu trago sempre dicas de filmes, reviews e críticas dos últimos lançamentos, discussões sobre subgêneros, enfim, um prato cheio para todo bom fã de filme de terror. Se inscreveu já? Então bora pro vídeo! No meu último vídeo, eu trouxe aqui 3 grandes clássicos do sci-fi horror, obras que marcaram época e se tornaram grandes clássicos do cinema de horror, filmes que quem não viu, pelo menos já ouviu falar. Já nesse vídeo aqui, a proposta é um pouquinho diferente. Como eu comentei lá no meu último vídeo, a ficção científica como um todo é um gênero do cinema que abre um leque gigantesco de possibilidades, ainda mais quando a gente adiciona um elemento terror nessa equação. Sendo assim, é claro que o sci-fi horror não vai se esgotar nos clássicos. Tem muita coisa diferente e muita coisa muito boa sendo produzida aí nesses últimos anos. E é sobre esses filmes que a gente vai falar aqui. Para hoje, então, 4 filmes de sci-fi horror que trazem para as telas tudo do melhor que o terror de ficção científica tem a oferecer. Sem mais delongas, bora para as indicações. Começamos com Annihilation, filme de 2018 que não pega leve no quesito esquisitice. Tanto que chega a ser um pouco difícil explicar exatamente o que rola nesse filme, mas vamos tentar. Estrelado por Natalie Portman, o filme conta a história de um estranho fenômeno que começa a se espalhar ali por uma vasta região após a queda de um meteoro. Trata-se de uma zona misteriosa delimitada ali por uma parede de energia que vai se expandindo cada vez mais. A questão é que ninguém sabe exatamente o que tem ou o que acontece lá dentro. Daí entra a personagem da Natalie Portman em uma equipe cuja missão é entrar nessa zona misteriosa aí para tentar descobrir o que está acontecendo, afinal de contas. E olha, a partir do momento que a equipe adentra os limites desse fenômeno, a esquisitice começa e não para mais. São criaturas mutantes, fungos alienígenas, fenômenos assustadores, uma bizarrice atrás da outra, conforme a equipe avança em direção ao centro dessa zona de onde emana todo o fenômeno. Annihilation, enquanto obra cinematográfica, é um espetáculo visual, um filme muito colorido e muito brilhante, cheio de pequenos detalhes e coisas para se ver nesse ambiente inóspito, nesse ambiente estranho que existe dentro dos limites dessa zona misteriosa. Sendo que, nesse sentido, o filme aproveita muito bem todo o potencial do terror de ficção científica, nos entregando uma experiência ali confusa, mas ao mesmo tempo instigante e assustadora. Todo esse mistério que permeia essa região alienígena ali em torno do meteoro vai se desenvolvendo ao longo do filme e deixando a gente querendo cada vez mais saber o que de fato está rolando com aquele lugar. E principalmente aonde que tudo isso vai dar no final. Sem dar spoilers, eu já digo que as últimas cenas desse filme aí são pura maluquice, coisa de doido mesmo. Se tu gosta daqueles finaizinhos bem explicadinhos, tudo tintim por tintim, é quase certo que tu não vai gostar desse filme. Mas se tu é um espectador que curte essa vibe de um final mais aberto, mais interpretativo, eu tenho certeza absoluta que Annihilation não vai te decepcionar. É um filme artisticamente impecável e com o potencial de impactar positivamente todo bom fã de filme de terror. Chegando em segundo lugar, temos Life, filme de 2017, sobre uma equipe a bordo de uma nave espacial que encontra pela primeira vez na história da humanidade uma forma de vida alienígena. Passada a euforia desse primeiro contato, dessa grande descoberta, provavelmente a maior da história da humanidade, que acontece já ali nos primeiros minutos do filme, os astronautas a bordo da nave resolvem começar a estudar a dita forma de vida. E não demora para que aquela coisinha microscópica ali que eles encontraram comece a crescer, depois de receber alguns estímulos dos cientistas. E logo, para surpresa de ninguém que sabe que esse filme se trata de um sci-fi horror, a criatura se torna uma ameaça mortal.
Life é um filme extremamente claustrofóbico por se passar inteiramente dentro dessa espaçonave. Confinados ali nesse espaço limitado junto com um terrível inimigo, esses astronautas precisam, além de lutar por suas vidas, impedir que essa forma de vida alienígena chegue na Terra. O que lembra um pouquinho a premissa do Alien, o Oitavo Passageiro, né? Convenhamos. Life é um filme muito frenético, uma obra assim de tirar o fôlego, muito bem realizada, porque a nossa aflição vai aumentando junto com a dos personagens, conforme eles vão ali tentando jeitos e mais jeitos de destruir a criatura que dão errado um após o outro. As atuações também não deixam a desejar nem um pouco, sendo, junto com o roteiro e com o design estranhíssimo do alienígena, responsável por compor essa magnífica obra que definitivamente não poderia faltar aqui nessa lista. Indo para o nosso terceiro filme, temos Color Out of Space, um filme de 2019 baseado num conto do grande H.P. Lovecraft e estrelado pelo Nicolas Cage. Ame ou odeie o ator, a qualidade desse filme aqui é simplesmente inegável. A história nos apresenta uma família comum lá dos Estados Unidos que vê cair em sua propriedade um misterioso meteoro vindo direto do espaço sideral. Não demora para que coisas estranhas comecem a acontecer ali no terreno da família, ao que tudo indica causadas pelo meteoro que ali caiu. E a partir daí, meus queridos e minhas queridas, a esquisitice só aumenta, chegando a níveis extremamente bizarros e assustadores. Color Out of Space é um filme primoroso, que retrata muito bem essa angústia crescente que permeia ali o ambiente familiar a partir do momento que o meteoro cai. A gente sente algo estranho crescendo e se desenvolvendo ali, até no nível literal, porque realmente tem coisas crescendo no terreno da família. Bizarrices inexplicáveis que culminam em um acontecimento específico ali que eu tenho certeza que vai deixar muita gente de queixo caído, com aquela cara de que porra tá acontecendo aqui? É um filme que consegue ser tenso, bizarro, assustador e bonito ao mesmo tempo, além de ser cômico em algumas cenas aqui e ali. Definitivamente uma obra que entrega uma adaptação muito satisfatória do conto do grande H.P. Lovecraft para as telas. Os elementos visuais, inclusive, desse filme são um espetáculo à parte. As cores ali, como o próprio nome já indica, se tornam quase que um personagem próprio. Sério, se tu é uma daquelas pessoas que tem preconceito com o Nicolas Cage, acaba logo com essa bobagem e vai assistir esse excelente filme, muito bem realizado, muito bem produzido e que com certeza não vai te decepcionar. E por último, mas não menos importante, temos Rua Cloverfield 10, ou no original, 10 Cloverfield Lane, um filme de 2016 que faz ali meio que par, embora não necessariamente faça parte, da história de Cloverfield Monstro e de Cloverfield Paradox. Tanto que o mais correto aqui seria indicar a trilogia inteira, mas vamos ficar só com esse segundo filme aí que, na minha humilde opinião, é de longe o melhor dos três. Ele tem, na verdade, uma vibe bem diferente desses outros filmes, até porque puxa muito mais para o lado de um thriller psicológico do que de uma ficção científica propriamente dita. Na história, acompanhamos Michelle, interpretada pela Mary Elizabeth Winstead, aquela guria do Premonição 13 do Scott Pilgrim, para quem lembra. Após brigar com o seu marido, essa personagem Michelle acaba se envolvendo em um acidente de trânsito e acorda acorrentada no porão da casa de um estranho. Logo, ela descobre que está, na verdade, num bunker subterrâneo, junto com o Howard, o dono desse lugar, e um outro homem que aparentemente acordou ali da mesma forma que ela, chamado Emmett. Diz o dono da casa que aconteceu um grande ataque químico lá fora. Não se sabe quem foi, mas de acordo com ele, tá todo mundo morrendo e o ar acabou se tornando venenoso, de modo que o único lugar seguro seria ali naquele bunker. Ou seja, o Howard ele tenta se colocar ali não como sequestrador, mas como salvador das vidas da Michelle e do Emmett. Se ele tá falando a verdade, a gente não sabe. O filme se passa quase que inteiramente ali dentro do bunker, com os dois personagens confinados ali com o dono, interagindo com ele, até formando uma certa amizade ali ao longo do tempo, mas sempre com aquela dúvida pairando no ar. Será que ele tá falando a verdade? E será que a Michelle tá falando a verdade? E será que o Emmett tá falando a verdade? Ninguém sabe quem é que mente ou não nesse filme, e é isso que deixa ele tão instigante. E é por causa desse mistério todo que um filme que teria tudo para ser monótono, se passando em uma só locação com apenas 3 personagens e cheio de diálogos, consegue ser um filmaço com um ritmo bem satisfatório e que entrega um resultado excelente.
A tensão que se cria ali, mesmo que de forma sutil entre os três personagens, ela vai crescendo e em alguns momentos chega a níveis sufocantes. De modo que ao assistir esse filme, a gente se sente ali, confinado junto com aqueles personagens. E as angústias e as aflições deles acabam se tornando também as nossas. Tá, mas Lucas, cadê a ficção científica? Esse vídeo não é sobre terror com ficção científica? Bom, eu confesso que de ficção científica o filme realmente não tem muito, mas quem assistir vai perceber que sim, a ficção científica tá ali, principalmente nas conjecturas dos personagens acerca do que realmente está acontecendo com eles. Se essas conjecturas vão estar corretas ou não, isso eu não posso responder sem correr o risco de dar para vocês o grande spoiler do filme, e isso é algo que eu não quero fazer de maneira nenhuma. Por isso, faça um favor a si mesmo, assista esse filme e descubra por conta própria quem que tá certo ou não nessa história toda. E por hoje era isso, meu povo. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora e não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo caso tenham gostado. Deixe também seus comentários caso tenham visto algum desses filmes, falando um pouco sobre o que vocês acharam. Vamos ver se as nossas interpretações e as nossas opiniões batem. Também não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para não perder as novidades do Cine Horror 101. Muito obrigado, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!